No Daguestão, a 18 quilômetros de Makashkala, encontra-se a duna de areia mais alta da Europa, Sarikun, que em Kumyk significa areia amarela. A área de areia da duna é de 1.175 hectares e a altura da colina de areia é de 262 metros. A atração geológica ficou famosa por ser cenário do filme O Sol Branco do Deserto. O que surpreende nessa duna? Há muitas areias dessas no deserto, exatamente no deserto. E a região ao redor não pode ser chamada de deserto. É uma área montanhosa e de estepe. É uma região agrícola, com agricultura, onde crescem árvores e chove com frequência. A parte norte da duna Sarikun vira uma estepe argilosa. Ao sul é limitada por montanhas, tornando esta colina de areia única. Não há mais areia na região. Perto daqui corre um pequeno rio chamado Shurazen, com apenas 80 quilômetros de extensão, que deságua no Mar Cáspio, mas suas margens são de cascalho, não há areia nenhuma nele. E desde o século XIX, os cientistas se interessam pela origem da duna Sarikun. Alguns supunham que ela foi formada pelo vento, mas então, por que não há areia no restante do território? Outros cientistas sugeriram que a areia desse local é produto da destruição de rochas de alguma montanha. Mas ela não pode ser só areia de quartzo. Durante a destruição formam-se também pedras, cascalho, seixos e argila. E tudo isso normalmente deveria estar junto e não separado por frações e composição mineralógica. Outro fato interessante, a barreira de areia Sarikun faz parte da reserva de Daguestão. Supostamente porque lá vivem muitos animais, insetos e plantas típicos de regiões desérticas. E para essa área eles são incomuns, exemplares raros. Faz sentido, se fosse taiga teria ursos, mas como é areia, vivem animais do deserto. E o mais interessante é que a barreira Sarikun foi reconhecida como uma reserva da biosfera e está listada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É uma área natural, especialmente protegida pela legislação internacional, criada com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais e o patrimônio genético desta região. Pergunto, por que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura se interessa por uma duna de areia? Qual sua singularidade? Só nós a valorizamos? Será que é por causa da flora e fauna raras dessas areias para a região? Essa duna só se tornou uma reserva da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2017. Antes disso, o Instituto Internacional nem se importava com essa duna. Alguns dizem que moradores locais passaram a levar a areia, mas é proibido realizar essa atividade na reserva, de acordo com nossas leis federais, e a reserva existe aqui desde 1987. Editor de Legendas. Geologicamente, o Barkhan é jovem, a região não é desértica, chove e tem vegetação. Mas ela não conseguiu cobrir, não se fixou na areia e só conseguiu se estabelecer em parte de algumas encostas. Vamos pensar, em vez da geologia, sobre os possíveis mecanismos do surgimento desse enorme monte de areia. Qualquer um entende que não dá para trazer areia de algum lugar, senão ela estaria espalhada por vastas áreas da região, mas ela está em um enorme monte. Também não poderia ter havido uma destruição local sem a formação de pedras e outros minerais. Há uma lenda semelhante à de Tamerlão e das pedras trazidas por seus guerreiros para a colina. Uma das lendas sobre a origem da Barhana Sarikun diz que, durante a invasão mongol ao Daguestão, o comandante Timur planejou travar uma batalha contra a coalizão. Primeiro, para descobrir o tamanho do destacamento, Timur escolheu um método peculiar para isso. Ele mandou os soldados encherem os capacetes com areia e levarem para um só lugar. Formou-se uma colina alta, de onde o comandante avistou o destacamento do Daguestão. Ao notar o pequeno grupo, decidiu derrotá-lo. Ele não sabia que atrás de Barkhan havia outro destacamento com igual número de soldados. Portanto, ao entrar na batalha, sofreu uma derrota esmagadora e foi forçado a fugir para salvar a própria vida. Se a colina não for artificial, o foco principal é a geologia. Apresentaremos algumas hipóteses. Primeiro, este é o fundo de um antigo mar, e é lógico supor que essa areia está em profundidade, já que um dia houve mar aqui. Por exemplo, quando o Mar Cáspio tinha outros contornos de costa. Depois o mar recuou. A areia foi coberta por rochas destruídas pela erosão, como argila, mas durante a formação das montanhas foi empurrada à superfície. Em um lugar formou-se a duna Barkhan. Do Mar Cáspio até a duna realmente não é muito longe, pouco mais de 18 quilômetros.
Provavelmente, há pouco tempo, havia um mar aqui. Mas por que essa saída de areia acontece apenas em um lugar? Talvez haja pedreiras de areia na região, quem sabe? Versão número 2. A areia foi lavada pelas massas de água que vieram à superfície. Quem já bombeou um poço recém-perfurado sabe que no começo sai muita areia junto com a água. Às vezes é areia demais. Aqui também ocorreu. Abriu-se uma fenda e a areia foi levada de um ponto específico. Formou-se uma duna. Formou-se uma duna. Formou-se uma duna. Formou-se uma duna. Silanos são gases da família dos silanos de hidrogênio que, ao contato com o oxigênio, queimam formando dióxido de silício, silício e água. Só podem se formar e existir nas profundezas da Terra. Se vazassem para a superfície, queimariam totalmente, formando areia de quartzo e água. Talvez esse processo siga lento e a duna esteja aumentando. Por isso, é proibido fazer pesquisas aqui por motivos de segurança. Os silanos se formam nas profundezas, sob alta pressão e temperatura, na presença dos elementos químicos necessários. Eles são liberados durante a desgaseificação e podem não conseguir chegar até a superfície a tempo. Eles reduzem certos tipos de rochas óxidas, retirando o oxigênio delas e formando uma camada de areia e água. Assim explicam-se também os depósitos de água sob o Saara. Esse processo de formação de água e areia pode continuar até hoje. É lento, mas acontece em toda parte. Assim, a pressão nas camadas aumenta, e em alguns pontos fracos, a água encontra saídas para a superfície na forma de fontes de oásis, lagos, nascentes e olhos d'água. Ou seja, a pressão se mantém estável. Imagine que, em algum lugar, uma bolha de silanos, hidrogênio e metano escapou do manto. O hidrogênio vem depois. A oxidação desses gases, ou a redução dos óxidos nas rochas, acelera muito sua reação. A pressão da água nos estratos aumenta e irrompe em grandes fontes, trazendo à superfície areia ou minerais dissolvidos. Formam-se vulcões de lama ou simplesmente saídas de água. Como exemplo, 3 vulcões estranhos no Iêmen, perto da cidade de Damt, cones de rocha não vulcânica que se assemelham a saídas de lama. Areias semelhantes existem também em outras regiões que não são desérticas, por exemplo, as areias de Chara na Sibéria e as teculanas na Iacútia. Não se pode descartar que um único mecanismo seja responsável pela sua origem e pelo surgimento da Barhana Sirocum. Editor, agora vamos analisar as versões não oficiais da origem da Barhana. Esta é a versão do médium, já confirmada várias vezes. Sob essa Barhana, existe uma cidade soterrada por uma tecnologia especial de criação de redemoinhos. Isso ocorreu quando a antiga civilização era eliminada. E então fica claro por que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura incluiu Barhan Sirocum em sua lista de locais naturais protegidos por acordos internacionais. Lá não se pode pesquisar nada. Essa questão vale para todas as cidades antigas soterradas. Segundo o médium, a tecnologia de criar tornados estáveis era usada para fazer uma cidade ser esquecida, principalmente se discordasse das novas normas. Disseram que tudo isso foi enterrado pelo tempo, sendo apenas processos naturais. E o que os moradores locais se lembram sobre isso? As lendas contam que 2 irmãos gêmeos se apaixonaram por uma garota que morava no meio de um grande lago e só saía para passear de barco. Então ela anunciou uma competição. Quem conseguisse aterrar o lago se casaria com ela. Um resolveu destruir uma montanha e cobrir o lago com os destroços. O outro pegou um saco grande e foi buscar areia no mar. Como de costume, a lenda conta de forma alegórica que certos deuses, possuindo enormes recursos e tecnologias, estavam em confronto. Como resultado, esse lago com um importante dispositivo tecnológico foi enterrado. No vídeo Argila do Céu, analisamos inúmeros fatos de como muitos castelos por toda a Europa foram soterrados por terra. Presumivelmente, estava ocorrendo o extermínio dos representantes de uma raça não humana que até então dominava a Europa. Neste caso, cobrir com areia algum objeto tecnológico, possivelmente com função de proteção, não é uma tarefa tão difícil assim. Atualmente, a civilização está enfrentando uma escassez de areia. Ela é usada para fazer concreto, que é utilizado na construção das cidades. A duna de areia Sarikun tinha 2 montes, um grande e um pequeno, já desmontado. Se continuarem desmontando a grande, acabarão chegando ao que foi enterrado ali. Por isso, provavelmente proibiram o uso da areia.
Então, todas essas versões foram propostas partindo do pressuposto de que no século XIX houve um dilúvio mundial e que no século XVIII terminou a existência da civilização altamente desenvolvida anterior. Bem, e a história oficial, é claro, não consegue explicar o surgimento pontual de uma duna gigante exatamente onde ela não deveria estar.